Boa noite, querida igreja, graça e paz daquele que vos fala, o pastor Roberto. Amém? Sejam todos bem-vindos para a nossa live noturna. Deus te abençoe, espero que seu dia tenha sido abençoado, em nome de Jesus, amém? Espero que teu dia aí tenha sido um dia aí realmente cheio da presença do Senhor nosso Deus, amém? Pela manhã nós falamos sobre essa casa que é abençoada, né? Nós falamos de manhã que na casa que é abençoada há salvação, foi isso? Falamos também que na casa que é abençoada as pessoas elas são abençoadas, né? E falamos também que na casa que é abençoada tem ministério para servir na casa de Deus, amém? Por isso que nós falamos. E agora a quarta casa que é abençoada foi a casa de Josué. A casa de Josué é abençoada com decisão. Isso mesmo. Isabel Cristina, seja bem-vinda. Adriel também. Diante das escolhas entre servir a Deus ou aos ídolos, Josué se mostrou irredutível. E ele se demonstrou decidido, querida igreja. Por quê? Mesmo que todos hesitassem, ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. E por isso deixou a célebre declaração de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Fátima Schmidt, está chegando ali dizendo que não chegou, né? O Alex disse que foi lá e deu uma olhadinha no aplicativo, viu a aba lá, motivos de oração. Tá bom? Muito obrigado aos irmãos que atenderam o pedido do pastor. Então, cabe a nós, ouve isso, cabe a nós decidirmos se vamos ou não servir a Deus em nossas casas. A decisão, ela é nossa. Muitos ídolos ou coisas vãs, tá? Entram em nossa casa. Renatinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Em nossa casa para roubar a bênção de Deus. Mas devemos estar convictos de que o Senhor tem o melhor para a nossa família. Mas entendeu? Cabe a nós decidirmos se vamos ou não servir a Deus em nossas casas. Então ouça isso aqui que eu quero te falar. Uma casa abençoada é onde se decide a servir ao Senhor. Eu espero que a sua casa seja uma casa decidida a servir o Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. A quinta casa é a casa de Obed, né? A casa de Obed, ela foi abençoada com a prosperidade. Quem quer prosperidade aí? Aleluia. Pega aí. Toma aí, ó. Segura aí. Segura a prosperidade aí, amém? A casa de Obed foi abençoada com a prosperidade. O período em que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus marcou um tempo de tragédias para o povo de Deus. Tudo isto foi fruto de sua desobediência à palavra de Deus. Quando a arca foi devolvida, ela ficou na casa de Obed por 3 meses. E o resultado foi que a família de Obed, ela prosperou durante todo esse tempo que a arca ficou na casa de Obed. Diácono Robson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, prosperidade não é somente bênçãos materiais, tá? Mas sim uma vida abundante. João 10:10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, né? Então, escute isso aqui. Quando nossa casa ela se torna um lugar de adoração ao Senhor, né? Logo tudo prospera, tudo que nós fazemos prospera. E a consequência de desobedecer é a desgraça. Mas a bênção persegue quem serve ao Senhor. Então escuta aqui o que eu quero te falar. Cris Castro, seja bem-vinda. Uma casa abençoada recebe de Deus a prosperidade. Amém? Repita comigo. Uma casa abençoada recebe de Deus a prosperidade, amém? Eu estou pedindo que você declare isso em o nome de Jesus, que a sua casa ela é próspera, amém? A prosperidade habita dentro do seu lar. A sétima casa aí que nós poderíamos estar falando aí seria a casa de Davi. A casa de Davi, ela foi abençoada com a promessa. Isso mesmo. A família de Davi,
ela recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. Como toda promessa está condicionada à obediência, os descendentes de Davi se afastaram do Senhor e perderam o reinado. Contudo, Deus tinha um propósito muito maior para a família de Davi. Através desta geração é que Jesus veio como filho de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 1, cumprindo o propósito do Senhor não somente para a família de Davi, e sim para toda a humanidade. Amém, irmãos? Para toda a humanidade. Entenda aqui o que eu quero falar com você. Deus tem promessas grandiosas para a sua família. E as palavras de Deus, elas não falham jamais. Nem diz a palavra em Isaías 55, versículo 11, voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 11, está aqui, ó. A palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo de número 11. Então, o que o pastor está falando aqui é verdade. Deus tem promessas grandiosas para a sua família e as palavras de Deus, elas não falham jamais, sabe? Por quê? Porque ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. E se há promessas na tua casa grandiosas, elas vão se cumprir, amém, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para nós. Então, escuta aqui o conselho que eu quero dar para vocês nesta noite. Busque viverem o propósito de Deus para a sua casa e nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Acredite que tudo que Deus te prometeu, presta atenção, Ele é fiel para cumprir. Atos dos Apóstolos, quer ver? Capítulo 13, versículo 14. Deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos 13, 14. Meu Deus! Onde está a Bíblia? Atos dos Apóstolos 13, 14. Cadê o Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos 13, versículo 14. Que versículo 14 aqui, rapaz? Versículo 34, eu acho, né? Atos dos Apóstolos 13. Ih, irmãos, o pastor está perdido, hein? O pastor está perdidão, irmão. O pastor se perdeu, queridos. Enfim, irmãos, depois o irmão procura lá, que está lá na palavra de Deus, né? Acredite que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a vocês, tá bom? Então, preste atenção no que eu quero te falar. Uma casa abençoada tem a promessa de Deus, amém? Eu acredito que a sua casa, ela é abençoada porque ela tem a promessa de Deus, amém? Escuta o que eu vou te falar. A casa abençoada por Deus, ela recebe a bênção da salvação. Cada membro da família se tornam pessoas abençoadas, amém? Passando a servir o Senhor em ministérios especiais, com uma vida decidida a abrir mão de tudo que não for bom, mas como resultado recebe a prosperidade em tudo que ela faz, além de que tudo está sempre organizado, sem deixar brecha, porque esta família, ela tem promessas do Senhor, amém, irmãos? Então eu digo para vocês nesta noite, busque a bênção de Deus para a sua casa, amém? Eu quero saber dos irmãos, Deus abençoa a sua casa. Quais foram as 7 coisas que Deus abençoou a casa?
A casa abençoada por Deus, primeiro, a gente viu que ela recebe o quê? Salvação. Não é isso? Aí, depois que ela recebeu a salvação, lembra que o pastor falou de manhã? Que primeiro você tem que ser uma bênção para depois você abençoar? Então, a casa abençoada por Deus, ela recebe a bênção da salvação. E quando ela recebe a bênção da salvação, cada membro da família se tornam pessoas o quê? Abençoadas, porque elas receberam a bênção da salvação. Então você se torna uma pessoa abençoada. Depois que essa bênção chega na sua casa e que você se torna uma pessoa abençoada, você passa a servir ao Senhor em ministérios especiais. Você começa a servir. Lembra que a terceira casa foi a casa de Arão, que ele recebeu ministério, a bênção do ministério na casa dele? Então agora, uma vez que você recebeu a salvação, que você já é abençoado, você passa a servir o Senhor agora com um ministério especial. E aí você vai para a quarta casa, que é como uma vida decidida. Você toma uma decisão, você faz uma escolha, abre mão de tudo que não for bom para poder servir a Cristo Jesus. Então o quarto foi a decisão, não é isso? E aí, como resultado disso tudo, que você recebeu a bênção da salvação, se tornou abençoado, começou a servir com o ministério na igreja e tomou a decisão de abrir mão de tudo e servir um único Deus. Como recompensa disso tudo, o resultado, você recebe o quê? A bênção da prosperidade, irmão. Você se torna próspero porque você está cumprindo tudo isso daqui. Ó. Veja que é uma engrenagem. Você se torna próspero em tudo que você faz. Além de tudo isso que você faz, que você se torna próspero, né? Você se torna organizado. Isso mesmo. A casa de Ezequias foi uma casa organizada, não é isso? Então você se torna assim organizado. Está sempre tudo direitinho, sem deixar brecha, porque a sua família, ela é uma família que tem promessa do Senhor, amém? Então aí eu coloquei os 7 itens para você aí. A família começa com a salvação, não é isso? A bênção da salvação. Falta 2 minutinhos, a bênção da salvação, né? As pessoas, depois que você tem a bênção da salvação, você se torna uma pessoa abençoada. E uma vez que você é uma pessoa abençoada, você passa a servir a Deus em ministérios especiais na igreja. E isso você começa a servir ao Senhor. Depois você toma a decisão. Decide abrir mão de tudo que não for bom e começa a servir a Deus. Não serve mais outros deuses. Depois, como consequência disso, é uma espécie de uma recompensa para vocês, você recebe a bênção da prosperidade na sua vida. E tudo que vocês fazem prosperará. Depois você se tornam pessoas organizadas. Começa a esquematizar tudo, fica tudo organizado. Não há mais bagunça na sua vida, não há mais bagunça na sua casa, não há mais bagunça na sua família, né? Por quê? Você não quer deixar brecha. Porque a sua família, ela ainda precisa receber o quê? As promessas do Senhor. Então, Deus abençoa a sua casa com essas 7 coisas. Por que o pastor pede a vocês que busque a bênção de Deus para a sua casa? Porque quem é que não quer receber salvação? Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer servir no ministério de excelência? Quem é que não quer tomar a decisão de abrir mão de tudo? Quem é que não quer ser próspero? Quem é que não quer ser organizado? Quem é que não quer receber as promessas do Senhor? Todos nós. Todos nós. Por isso eu te abençoo nessa noite com esta palavra, uma palavra tremenda, como é uma casa abençoada por Deus. A minha casa abençoada por Deus é assim. A gente leu de manhã o texto de 1 Crônicas 17, 27, que disse: pois agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Declare comigo nessa noite: a minha casa será abençoada para sempre.
Diga assim: a minha família será abençoada para sempre. Amém? Por que que eu estou dizendo isso e pedindo para vocês repetirem? Porque o Senhor já abençoou a sua casa. O Senhor já abençoou a sua família. Enquanto vocês estão aqui nesse propósito de jejum e oração, Deus está trabalhando na sua família e você nem percebe. A gente não consegue enxergar com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos naturais, mas eu creio num Deus poderoso que nós servimos, que quando nós fazemos com inteireza de coração, Deus ele já está agindo. Deus ele já está entrando com providência na nossa família. Amém? Eu quero que você creia nessa palavra, que você tenha fé no seu coração para receber. Porque, queridos, é preciso fé, tá? Para essas palavras que o pastor está liberando sobre a vida de vocês, vocês precisam crer. O que é crer? Crer é uma crença, né? Você acreditar em algo, você, né, crer naquele negócio. Então isso é fé. Crença é fé. Então é preciso ter fé. A Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado. Então se você está numa live, o pastor está falando, você não deposita a fé, você não está nem, você está em pecado. Está entendendo? Então é preciso ter fé, irmão. É preciso ter fé naquilo que o pastor fala. E eu liberei para vocês desde de manhã, foram palavras de bênção. Olha, essa live de ontem, a live de hoje, poxa, vocês receberam bênçãos assim inefáveis. Poxa, o pastor lançou sobre a vida de vocês por palavras assim extraordinárias, né? Foram palavras de renovação, palavras de alegria, palavras de bênção, foram palavras de salvação, de comunhão, de julgamento, de visão espiritual, de fé, sabe? Foram dois dias assim de bênçãos inefáveis na vida de vocês. Eu espero que vocês agarrem isso, né? Para vocês, tomem posse disso daí e não se esqueçam, o Senhor está mudando a sua família, mas os seus olhos não conseguem ver. Mas é preciso que você tenha fé, tá? E assim, você quer que a sua família habite nessa casa nova, não é verdade? Porque eles estão vivendo na casa antiga deles, na vidinha deles, no mundo deles, estão vivendo para eles. Mas nós queremos que ele habite numa casa nova. E quando nós queremos que ele habite numa casa nova, significa mudança, né? E toda mudança a gente se preocupa com os detalhes, mas nós não podemos esquecer do mais importante. Quem é o mais importante? É Jesus. O reino de Deus é o mais importante. Nós podemos desejar tudo isso, mas nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar para que se cumpra essa palavra na vida da nossa família, tá? No seio da tua casa, em nome de Jesus, tá bom? Então, de manhã, o pastor orou por salvação, orou pela casa que é abençoada, pelos familiares que são abençoados. Orei pela sua casa para que ela se tornasse um ministério, para que você realmente entendesse a sua importância de ministro e ministra de Deus e começasse a atuar na obra do Senhor, na casa de Deus, sabe? Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, irmãos, e a gente acha que é o suficiente a gente sentar no banco, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, não tá tudo bem, tá tudo legal não, irmão. Você tem um ministério. Qual é o seu ministério? Começa a ajudar na obra, começa a ajudar o seu pastor, para que se cumpra essa palavra de bênção na tua vida. Pedro falou, vós sois sacerdócio real. O que vocês têm feito com o sacerdócio que Deus deu a vocês? Ele liberou essa bênção do ministério sobre a vida de vocês. O que vocês têm feito com o ministério que Deus deu para vocês, gente? Tá? E agora eu quero orar pela decisão, eu quero orar pela prosperidade, eu quero orar pela organização da casa de vocês, tá? E quero orar pelas promessas, tá? Da família de vocês, que foi o que o pastor ministrou essa noite na vida de vocês. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em Tua presença mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que a casa que ainda não tomou decisão, os meus familiares que ainda não tomaram decisão, que nesses 21 dias de jejum e oração, eles possam se posicionar, como Josué fez com a sua família. E disse ao povo, escolhei, pois, hoje a quem servisse, o Deus dos amorreus dos seus pais no deserto? Ou se é o Deus que nós servimos?
Pai, eu preciso que as nossas famílias se posicionem e escolham a qual Deus elas querem servir, Pai. Então, coloco no coração dos meus familiares, coloca no coração da minha casa a decisão, Pai, de escolher o único e suficiente Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o El Shaddai, o Adonai. E eu declaro que a minha família, ela se decidirá, ó Pai, em servir ao Senhor, ó Pai, para que a bênção da nossa casa não seja removida, Pai. Eu decido, Pai, servir ao Senhor. E por isso, Pai, eu declaro que a minha família, ela também servirá ao Senhor, ó Pai. E a minha casa será uma casa abençoada, porque aqueles que habitam nela se decidirão a servir ao Senhor, ó Pai. Senhor da glória, eu quero orar pela bênção da prosperidade no seio das nossas famílias, dentro das nossas casas. Obed-edom levou a arca da aliança para dentro da sua casa. E no período que ela esteve dentro da sua casa, os 3 meses, Obed-edom e a sua família prosperaram grandemente. A bênção da prosperidade estava sobre ele. Senhor, o Senhor é o centro da minha casa. Eu peço que a minha família ela seja próspera, porque a bênção da presença do Senhor está na minha casa, está na minha vida. Por isso eu declaro e profetizo que a minha família será próspera, ó Pai, porque ela está debaixo da bênção da prosperidade, porque nós tomamos a decisão, ó Pai, de trazer o Senhor para o centro da nossa família, para o centro da nossa casa. Senhor, nós representamos a Ti nos seios da nossa família. Então eu peço que a bênção que é derramada sobre nós seja extensiva aos nossos familiares e que eles possam provar da prosperidade a qual o Senhor tem nos abençoado. Então eu declaro nesta noite que a minha casa é uma casa aonde recebe a prosperidade de Deus. Eu declaro que a minha família está recebendo a prosperidade de Deus na sua vida. Não somente prosperidade de bênçãos materiais, mas espirituais também, como a conversão, como a reconciliação. A minha família próspera, Pai. Permita que aqueles da minha casa possam experimentar, Senhor, da prosperidade, que é na bênção de ter a presença do Senhor no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. Pai, Ezequias, ele não gostava de bagunça, Pai. E por isso ele promoveu uma reforma espiritual em Israel, que começou a reinar, retirando tudo que não era de Deus. Pai, remova tudo que não é de Deus do seio da minha família. Faça uma reforma espiritual no seio da minha família, faça uma reforma espiritual no coração deles, faça uma reforma espiritual na mente deles, ó Pai, na alma deles, no espírito deles, ó Pai, mas que não haja mais desorganização na vida deles, que a vida deles seja uma vida organizada para servir ao Senhor, ó Pai. Eu declaro que os meus familiares se organizarão para servir ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor não gosta de bagunça, ó Pai. Quando o rei Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías de que ele morreria e que ele não tinha que colocar, e que ele tinha que colocar a sua casa em ordem para deixar tudo em dia, ele se colocou em oração no mesmo momento, entregando a vida ao Senhor, e ele foi abençoado com mais 15 anos de vida. Eu preciso cuidar da minha família para que tudo esteja correto, Pai, não deixando brechas ou lugar para o inimigo em nossa casa ou no seio de nossas famílias. Deus, eu sei que o Senhor não gosta de bagunça. Por isso, uma casa abençoada deve ser marcada pela devida ordem e decência, Pai. Coloca ordem e decência no seio da minha família e os abençoa, Pai, para que eles possam experimentar a benção
a bênção do Senhor, porque a bênção ela só se estabelece aonde há organização. Nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. O shalom de Deus, a paz de Deus, ela só se estabelece nesse ambiente. Restaura a minha família, Pai, para que não haja nada desorganizado no seio dela. E por último, Pai, eu quero pedir ao Senhor que as promessas do Senhor venham sempre reinar sobre a nossa vida. A família de Davi, ela recebeu a promessa de que ela sempre reinaria sobre o povo, Pai. Eu, como ministro da minha casa, essas pessoas que estão comigo no propósito de 21 dias, pela nossa família, Pai, se colocam na condição de receberem as promessas do Senhor para reinar sobre o povo. Nos foi dada a tua promessa para que nós pudéssemos reinar sobre os nossos familiares, ó Pai. A promessa é do Senhor, mas ela foi nos dada para que a gente pudesse lançar essa promessa sobre a vida da nossa família, Pai. Através dessa geração maravilhosa, Pai, que nós estamos enfrentando hoje. Geração de céticos, geração de pessoas que não creem no Senhor, geração de pessoas que escarnecem do Espírito Santo. Senhor, não importa, a promessa está comigo e o Senhor tem promessas grandiosas para a minha família e a tua palavra, ela não volta atrás. Ela não nega, a tua palavra, ela cumpre o propósito para o qual foi destinado. E a tua palavra, Pai, já se cumpriu na minha casa. E agora eu declaro que a tua palavra se cumprirá no seio da minha família, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel. Se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Uma casa abençoada tem a promessa de Deus. E eu declaro que a minha casa é abençoada. Por isso, eu tenho a promessa de Deus. Por isso, os teus filhos têm a promessa de Deus, porque a casa deles é abençoada, Pai. Eu, como ministro do Evangelho, eu ordeno a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão? Eu declaro para você nesta noite que a sua casa é abençoada. Diga assim comigo: eu declaro que a minha casa é abençoada. Declare comigo assim: eu declaro que a minha família é abençoada. Diga assim comigo: eu declaro que a minha família será salva e servirá ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Deus vai fazer milagres lá. Deus vai operar maravilhas. Você não sabe como, mas Deus vai agir no seio da tua casa, tá bom? Então você anotou tudinho aí direitinho? A casa abençoada por Deus, ela recebe salvação. Os membros se tornam abençoados, eles começam a servir em ministérios especiais na casa do Senhor, eles tomam a decisão de abrir tudo para servir um único Deus, né? E como consequência eles têm a bênção da prosperidade, que faz com que eles façam que tudo seja organizado, sem deixar brecha nenhuma, para que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua casa, amém? Toma posse aí em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração de concordância e declarar a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos familiares. Vamos lá? Vamos aí, em nome de Jesus, declarar a nossa oração de concordância. Repita comigo: cremos que não há impossíveis para Deus e que a salvação dos meus familiares já foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue do Senhor Jesus vertido nele. É da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por isso cremos que a nossa arma de oração é poderosa em Deus para destruir as obras do diabo, para desfazer as fortalezas de Satanás. Cremos que o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e eles serão conduzidos ao arrependimento para a salvação em nome de Jesus. Eu declaro a vitória da minha família em nome
de Jesus, amém? Deus te abençoe, querida igreja, tenha uma ótima noite de sono, em nome de Jesus. E os irmãos que chegaram depois aí, vai lá no aplicativo, entra lá, onde tem um monte de botãozinho azul assim, ó, vai nos pedidos de oração, peça aos irmãos mais uma vez, que estejam sempre atentos a esse botão de pedidos de oração, tá? Esse botão, queridos irmãos, mover, né? Esse botão aí faz motivos de oração. Esse botão, quando você clica lá, você vai ver se tem pedido de oração lá. Às vezes tem um irmão seu que não está bem, está precisando. E aí quando você clica lá, você vê, ih, rapaz, fulano está precisando de oração. Vou orar agora, vou tirar um minutinho aqui para interceder pela vida dele. E começa a orar pela vida do teu irmão. Então esse botão ele é muito importante no nosso aplicativo. Sempre que você for olhar o aplicativo, tira um momento de manhã, de tarde, de noite, dá uma olhadinha nos motivos de oração lá e vê se não tem alguma oração, vê se não tem alguém que está precisando que você ore e interceda por ele em nome de Jesus, tá bom? Eu te abençoo, recebe a bênção apostólica aí em nome de Jesus. Que a paz e a graça e o amor incomensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz... Amém! Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até amanhã.